Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Pode o que Vier. Hoje nós temos aqui a Ingrid Bagatin, minha amiga, psicóloga especialista em orientação profissional para jovens e ela também ajuda adultos em transição de carreira. A Ingrid, além de graduada em psicologia, ela é pós-graduada em liderança em desenvolvimento organizacional humano pelo Mackenzie. Ingrid, muito obrigado por ter vindo. Tudo bem contigo? Obrigada, Marcão. Tô super feliz de estar aqui, tô super honrada e tô me sentindo super famosa. Ah, que bom. Deus te ouça. Que Amém. bom. Que bom, a alegria é nossa, obrigado. Isso aqui vai ser não tem dúvida que vai ser uma conversa muito tranquila. Ingrid, a gente vai falar aqui hoje bastante sobre carreira e Aham. ninguém melhor para falar disso do que a sua experiência. Como é que foi a decisão de ser psicóloga? Foi fácil? Teve orientação profissional? Como é que foi? Cara, teve, Marcão, quando eu tinha 17 anos, o que muitos jovens passam, eu passei. Então, eu tava entre direito e psicologia, só que eu tava entre direito por motivos errados, né? Porque é uma profissão tradicional, né? E eu achava que assim que eu fizesse direito, eu ia ser rica milionária automaticamente. Então, eu já ia rasgar a nota de 100, né? E na Uhum, realidade, não é isso. uhum. Então, eu fiz uma orientação profissional, eu conversei com os meus pais, e aí minha mãe achou uma psicóloga. Na época eu fiz. E na primeira consulta, no primeiro atendimento, assim, eu já decidi que era isso que eu queria fazer. Eu achei maravilhoso o jeito que ela falava, o jeito que ela me conduzia, as perguntas que ela ia fazendo, a maneira que ela ia me lendo. Então eu falei, putz, preciso ser psicóloga, é a minha cara, é a minha vibe, eu quero. E aí decidi fazer. Aí, quando eu entrei na psicologia, eu já queria RH. Eu falava, eu vou fazer RH e depois eu vou atender criança. Então, eu tinha tudo esquematizado. Eu ia começar com RH até meus 29 anos, depois eu ia começar a atender criança. Só que aí, no meio do percurso, eu acabei entrando em RH, né, no final da faculdade, me formei, no mês seguinte eu já comecei a trabalhar em RH. Eu comecei a trabalhar com jovens, eu tive essa oportunidade, e aí eu percebi um gap muito grande de como eles não sabem o que querem. Então, tipo assim, eu me vi lá atrás, porque eu também não sabia o que eu queria, e vi como eles estavam perdidos, né? Eu trabalhava com contratação e desenvolvimento deles. Eu falei, putz, que área demais, assim. E na faculdade eu não gostava de orientação profissional. E aí foi quando eu decidi, só que a gente estava no meio de uma pandemia. Como que eu ia sair da empresa, largar tudo que eu já tinha de seguro lá para abrir uma coisa nova? E aí decidi segurar mais um pouquinho e aí em 2022 eu saí da empresa, tirei uns 6 meses sabáticos, né, meu filho? Precisa descansar. E ano passado eu comecei a atender, faz um ano que eu tô atendendo. Maravilha, maravilha. É, hoje a gente fala em orientação profissional. Aham. Eu nos anos 90, né, quando fui buscar a minha profissão e definir a universidade, falava assim vocacional, orientação vocacional. Tem diferença ou é só uma questão semântica mesmo? Cara, na verdade, assim, a orientação iniciou como vocacional lá em 1907 com Frank Parsons. E aí, há um tempo, o que eles entendiam como orientação vocacional? Que o psicólogo, ele achava a vocação da pessoa. A pessoa tinha um chamado e o psicólogo precisava descobrir através de testes psicométricos. Então, era totalmente o papel do psicólogo descobrir isso. E aí, o que aconteceu há um tempo atrás? Mudou para orientação profissional e de carreira, que aí coloca o indivíduo como ativo no processo. Então, ele faz toda a parte de autoconhecimento, isso é uma coisa que a gente vai falar depois, né, provavelmente, mas toda a Uhum, parte de autoconhecimento, informações profissionais. Então, ele vai se descobrindo nesse processo, não sou eu, não é o psicólogo que vai falar, você é X, você é Y, mas ele vai se descobrindo, e aí por isso passou a entendi. ser orientação profissional e de carreira. Faz sentido, faz sentido. Já que eu falei de anos 90, né? a- nas gerações anteriores, quando a gente pensa assim, por exemplo, os baby boomers, né? Então, o pessoal que nasceu ali de 45 até 60, eles foram meio que programados ou foram parametrizados para entender o seguinte, ó, filho, a profissão legal para você fazer, ó, você tem medicina, engenharia e direito. Uhum. Tanto que direito é uma coisa tão forte que você chegou a cogitar. E Sim, você ainda comentou que, eu pensava que fosse ganhar muito. Porque eram profissões que até então são as profissões mais prósperas, né, vistas mais como mais prósperas. prósperas. Então, isso aí mudou. Hoje você acha que os pais estão mais abertos? É, como é que tá isso hoje? O jovem hoje não olha mais tanto para essas profissões que seriam vamos dizer, as top 5. Como é que tá isso hoje? Marcão, você falou de 3 e tem uma também que é clássica, odonto. Sim. Né, odonto também os pais, eles olham e falam também que é uma profissão de sucesso. E na realidade, se a gente for parar pra pensar, não tem essa profissão, que vai te dar dinheiro.
né? Tem um profissional que você vai se tornar, que você vai ter um retorno financeiro legal ou não. Mas é bem o que você falou. Antigamente também tinha essa visão, porque não tinha uma variedade de profissões. Então, eram essas, né? E tinha mais algumas outras ocupações no meio industrial e tudo mais. Então, elas eram vistas realmente como mais prósperas. Hoje em dia mudou bastante. Eu vejo que os jovens são mais abertos, mas até muito por essa questão, os pais também são mais abertos, mas muito por essa questão também de variedade de carreira. Então, hoje a gente não precisa ficar fechado num nicho só, né? Hoje a gente tem mais de 800 ocupações. É muita coisa, né? Isso pode ser um problema, não? Isso pode ser um problema. Por isso que é muito importante o jovem, ele se conhecer antes de decidir qualquer coisa. Porque o que eu ia te perguntar era exatamente isso, né? O jovem tendo essa maior gama de escolha, queira ou não, ele é um pouco mais empoderado, talvez eu possa usar essa palavra hoje. Os pais dão a ele um pouco mais de poder de decisão do que antes. Sim. Não? Então, antigamente tinha muita coisa assim. De restrito, né? Ainda mais se o pai já era daquela área, né? Exato. Segue aqui que já tá tudo certo. Ou ainda que não fosse, ou ainda que o pai não tivesse um escritório, um consultório, ele esperava que o filho fizesse uma carreira X, porque... Era motivo de orgulho também, né? Exatamente. E aí, isso aí complicou um pouco mais a cabeça do jovem. Nossa, e agora? Eu tenho tanta opção, mas eu faço o quê? Né? Eu posso fazer o que eu quiser, mas o que eu vou fazer? O que ele tem que levar em consideração na hora da escolha, né? Você tem tendência de mercado, tem ali... eu vou olhar por que é profissões do futuro, eu vou olhar o que eu gosto, eu vou olhar as opiniões. O que ele tem que levar em consideração no momento de fazer a escolha? Marcão, ele tem que olhar tudo isso. Mercado de trabalho e tendência são duas coisas que andam juntas. Então, não tem como eu pensar só no agora. Vou escolher minha profissão pensando no agora, né? Você pode se tornar obsoleto lá na frente. Uhum. Então, é uma coisa que você tem que parar para pensar e para estudar mesmo. O que acontece muito com os jovens? Eles estão passando por uma fase de transição. Então, eles estão crescendo, eles estão amadurecendo, eles já não são mais crianças, mas eles também não são mais adultos. Uhum. Então, já é uma fase crítica para o jovem e ainda soma a escolha da profissão. Porque quando a gente vai falar lá atrás, né, tudo é escrito em pedra pra gente, né? Então, tipo assim, a minha escolha de hoje vai ser a minha escolha de para sempre. E não é bem isso. Hoje a gente vê muita gente fazendo transição de carreira. Né? Então, não é porque lá atrás você escolheu uma coisa que lá na frente você não pode mudar. Uhum. Então, eles têm que estar muito abertos a isso também. Mas levar muito em consideração o mercado de trabalho, tendência. É super importante ouvir os outros também. Ouvir gente mais velha. Ouvir gente da área que você quer atuar ou das áreas que você tem interesse. Né? Para você ir se munindo de informações e fazer uma escolha ideal. Eu costumo dizer que não tem escolha certa, mas tem escolha ideal para o momento. Porque com os recursos que você tem, com as informações que você tem, né? Uhum. Você faz aquilo que no momento vai parecer o ideal pra você, o que vai te ajudar, sentido. o que faz sentido, exatamente. Não tem certo ou errado, né? E agora, além de todos esses fatores, né? É o ideal, né? Se possível, a pessoa fazer, o jovem fazer, a orientação profissional. Sim. Né? Uhum. Queria, então, que você primeiro explicasse para as pessoas que existe, se é só particular que faz isso, se ele pode fazer isso numa universidade sem ter um custo direto. E queria também, até para ficar claro na cabeça das pessoas, porque quando fala em orientação profissional, se ele for no Google e colocar lá, orientação profissional, vai vir algum teste de múltipla escolha. Eu vou fazer aqui, acabou. O famoso teste vocacional, né? Ele vai fazer o teste super comum. Que talvez chegue em alguma área de conhecimento, talvez chegue, né? Talvez. Mas falando aqui cientificamente ali, tudo que é aplicado na orientação contigo, queria que você então dissesse para as pessoas que caminhos ela pode seguir, seja ela tendo ela condições de fazer isso com um profissional de forma privada, né, de forma particular ou não, e também quais são as fases, porque a gente fala assim, tem isso, tem aquilo, mas quais são os testes que ele faz para chegar nesse cenário do que é uma sugestão do ideal para aquele momento dele? Tá, as universidades de psicologia, a gente trabalha com um estágio extracurricular. Então, a gente tem que cumprir alguns estágios e um deles é a de orientação profissional. Então, se alguém precisar, tiver alguma dúvida, quiser fazer, só recorrer a alguma faculdade que tenha, né, na grade essa matéria. E as faculdades, elas ajudam nisso, né? Tem sem custo. Sem custo algum. São os estagiários que fazem, né? Mas aí tem a supervisão do professor e tudo mais. Eu fiz também na época, eu atuei, né, como estagiária nessa área. E, como eu te falei, não gostei, mas depois eu voltei a gostar. Enfim. Mas tem todo um processo. E aí que você falou do teste vocacional. O teste vocacional, ele é padronizado. Então, você vai lá, faz um teste. Eu gosto disso, daquilo. Eu gosto de matemática. Tá, engenharia.
Então, automaticamente já vai jogar ali, sabe? Gosto de pessoas, vai na área de humanas. Então, assim, o teste vocacional, ele não pega o seu momento. Ele não pega os seus interesses, as suas paixões, as suas aptidões, o estilo de vida que você quer ter, os seus objetivos. Ele pega simplesmente o tipo de matéria que você gosta e aí ele te dá ali padronizado. E no processo de orientação profissional, não é isso que a gente faz. Então, a gente trabalha muito o autoconhecimento. Marcão, não tem como eu tomar uma decisão se eu não me conhecer. Se eu não souber o que eu gosto. Como você vai escolher alguma coisa assim? Se eu te der 2 opções aqui, uma caixa verde e uma caixa vermelha, como você vai escolher o que quer? Só pelas cores? Não, você tem que se conhecer, tem que saber o que tá dentro, né? O que faz sentido pra você. Isso faz parte do processo. Exatamente. Então, a gente trabalha toda a parte de autoconhecimento. Depois da parte de autoconhecimento, quando tá tudo redondinho, a gente vai para interesses profissionais. Então, a gente levanta todos os interesses que a pessoa tem. Tem interesse em 5 áreas. Então tá, a gente vai trabalhar área por área para saber o que te interessa naquilo, o que faz sentido para você, se bate com o seu perfil, se não. E depois a gente traz as informações profissional. O que muitas pessoas também esquecem de ver e que é muito importante, a grade curricular do curso. Porque às vezes você está imaginando que é um curso X e é um curso Y. Então, é super importante você ver as matérias que tem. E aí, eu vou te falar um caso de uma pessoa que eu atendi. Ela começou com publicidade e propaganda. Ela foi uma reorientanda, que a gente fala, né? Que é quando já fez a escolha, mas aí tá na faculdade e quer fazer a escolha novamente. Ela começou com publicidade e propaganda. E aí, ela chegou pra mim e falou assim, Ingrid, era um porre as matérias. Eu não olhei a grade curricular e era totalmente ao contrário do que eu imaginava. Né? E aí depois a gente começou a trabalhar as grades de outras faculdades, de outros cursos que ela queria também. Afinal, ela acabou escolhendo outro curso, não continuou mesmo na publicidade. Mas assim, foi bom para ela ver, para ela enxergar que às vezes difere, sim, de faculdade para faculdade a grade curricular. E olhar a universidade também é super importante. Bacana. E aí você falou sobre paixões, aptidões. Assim, eu não sei se é tão fácil para o jovem, uma pessoa de 17 anos, de 18 anos, saber exatamente o que ela gosta. Mas até pra gente é difícil, né, Marcão? Então, às vezes a gente se pergunta, o que eu gosto de fazer? Sabe assim? Então você falou assim, ele traz 5 áreas, né? 5 profissões que de repente ele tem interesse, e aí a gente explora. Mas e se, sei lá, vamos supor que chega o jovem e fala assim, não sei, não gosto de nada. Então, bora trabalhar, meu filho. Vamos trabalhar aí, vamos trabalhar seu autoconhecimento, vamos ver o que você gosta. Então, a gente primeiro busca lá atrás tudo que você gostava de fazer quando criança, tudo que você gostava de fazer na sua pré-adolescência, pro seu início da adolescência, tudo que você gosta de fazer agora. E entender o que tem ali que você gosta de fazer. Eu gosto de jogar vôlei porque eu gosto de estar com pessoas. Entendi. Sabe? Eu gosto de ler porque é um momento que eu estou sozinha, eu consigo trabalhar melhor, consigo funcionar melhor. Então, a gente vai trabalhando tudo isso. Quer dizer, talvez ele... Desculpa interromper, mas assim... isso. Talvez ele imagine que goste de esporte, né? Porque ele joga vôlei, talvez ele... ele adora esporte, mas na verdade o que ele gosta não é nem do esporte em si. Ele gosta de estar com pessoas e talvez ele não seja alguém para estudar educação física. Sim, às vezes ele só gosta de hobby mesmo, né? O que as pessoas confundem muito isso, né? Será que esse meu hobby é para trabalhar? Não necessariamente. Tem gente que leva o hobby como trabalho, tem gente que não. Só que aí, se você for levar seu hobby como trabalho, você tem que pensar no seguinte, é rentável? Atinge meus objetivos? Né? Porque se não atinge, também você vai ficar frustrado lá na frente. Você faz uma coisa que você gosta, mas por outro lado, você não é recompensado monetariamente, vamos falando assim. E na orientação profissional, ele consegue ter uma ideia disso? Ele sai com esse nível de, vamos dizer, com essa maturidade? Consegue. Se bem trabalhado, consegue, assim. Sim. E quando eu falo bem trabalhado, eu não falo só a minha parte. Eu falo a parte da pessoa também. Bacana. Porque se a pessoa não se abre pro processo, cara, não vai ser eu que vai te falar, você gosta disso, você não tem como eu falar. Você me lembrou? Tinha uma série de TV que chamava A Família Dinossauros. Cara, não é muito da minha época, não, eu acho, Marcão. Eu acho que não. Passava nos anos 90, era uma crítica à família, né, à sociedade americana e tal. E aí, cada episódio tinha uma temática, assim. Aí teve uma que era o Dia da Profissão. O nome do episódio era o Dia da... Era alguma coisa assim, Dia da Profissão. E aí tinha o filho da família, que era o Bob, que ele tinha que ir lá saber a profissão. E ele super empolgado, né? Astro do rock, né? Ele falou, você é astro do rock e tal. Imagina, né, jovem? Aí ele vai lá na fila, né? Aí tem um dinossauro lá super mal-humorado, olha, eu sem menor entusiasmo, assim, pra ele. Tá aqui meu nome, né? Bob Silva Sauro, tal, preencheu. Astro do rock, hein? Aí o analista fala assim, qual a profissão do seu pai? Aí ele fala, arrancador de árvores. Perfeito. Arrancador de árvores, carimbou, toma. Arrancador de árvores.
E ele, Caramba, jogou um balde de água fria no moleque, né? Isso. Mas era assim, eu lembrei disso porque era uma crítica, né, da coisa. O que seu pai faz? Então, É o que você vai acabou, fazer, né? né? Morre Acabou. ali pra você. E nada errado. E nada errado, eu acho que é muito bacana. Quando tem, e ganha-se muito tempo, né? Quando o jovem tem o interesse no que o pai já construiu, pô, é maravilhoso. E quando tem a aptidão pra isso também, né? Porque as pessoas às vezes pensam, filho de peixe, peixinho é, nem sempre, né? Nem sempre, mas quando tem é maravilhoso, Nossa, né? surreal de bom. Você vê uma família de comerciante, por exemplo, é muito legal quando você vê Até pra pessoa, né? Já fica herdeiro. Sim. Maravilhoso. Exatamente. Agora, pensando assim, hoje, né? Hoje, se fala muito o seguinte, toma cuidado na hora de contratar, porque você vai contratar pelo técnico, não contrata pelo, né? Esquece do comportamental, etc. O que é hoje considerado, quais são hoje consideradas as habilidades, assim, indispensáveis para o mercado? Tá, e aí eu vou te falar com uma visão de uma pesquisa que eu vi pela Robert Half, que é uma consultoria de RH bem famosa, inclusive. Tá bom. E eles elencaram, acho que uma média de 14. Vou lembrar algumas agora, que a memória tá boa da gata. Mas pensamento crítico, visão estratégica, comunicação, inteligência emocional, que é super fundamental. E não só pro trabalho, né, Marcão? Mas pra vida. Mas pra lidar no mercado de trabalho, que é um mercado super agressivo, vamos dizer assim, né? Você tem que lidar com pessoas o tempo inteiro. É uma habilidade fundamental a ser desenvolvida, né? Deixa eu ver o que mais. Comunicação. Pensar fora da caixa. Extremamente importante pra você ter visões diferentes, né? Você não ficar só naquilo sempre, na mesmice, né? Entendi. Difícil, hein? É difícil desenvolver. Se você tivesse que pegar dessa lista, assim, se fosse, vamos supor que eu fosse o seu orientante, se fosse falar, ó, desenvolve pelo menos essas 3 aqui pra você começar, o que seria? Inteligência emocional, comunicação e pensamento crítico. O que é inteligência emocional? Cara, é você saber lidar com a situação. O que as pessoas pensam que é, né? Você virar Buda, né? Tipo, nada te afeta. E não é, né? Você fica... Mas não é isso, é você saber lidar com a situação. Não é que você não vai sentir um sentimento de raiva, de ódio. Não é isso. Mas é você ter estratégias para enfrentar as coisas que vão te acontecendo. E não levar a ferro e fogo, né? Então, essa seria a inteligência emocional, assim. Difícil até fazer isso sem ter uma vivência, né? Sem ter contato, né? Porque muito você vai aprender na prática, né? Na prática. E, Marcão, uma coisa claro que eu indico. uma leitura vai ajudar, mas... Cara, na prática, terapia. Indico Terapia. demais. Uma coisa aí que eu vou falar pessoal, que me ajudou muito, assim, meditação. Já te falei isso, né? Eu sou fã. Eu teria um problema sério. Eu teria um problema sério com meditação. Cara, eu sou fãzaça. Eu comecei a fazer ano passado. E eu faço com uma mulher maravilhosa, a Yara. E a gente faz toda quarta-feira. E me transformou muito. Eu me sinto uma pessoa muito mais centrada, muito mais calma, muito menos reativa. Eu era muito explosiva. Sou muito menos reativa. Sem remédios. Sem remédios. Naturalzinha. Coisa linda. Quanto tempo por dia você faz de meditação? Só pra ter uma ideia. Cara, que eu faço assim, com ela, eu faço 1 hora, uma vez por semana. Mas na minha casa, eu faço de manhã. É que eu odeio acordar cedo, mas quando eu acordo com tempo, eu faço de manhã uns 10 minutinhos. Mas se não, eu faço à noite uns 15 minutinhos. Antes de dormir. Nossa, meu sono é outro. Eu fiquei curioso agora. Não era nem o foco, mas agora eu fiquei curioso. Pra quem estiver assistindo e você quiser dar uma dica assim, ó. Eu quero fazer meditação, mas eu nunca fiz. Fala um exercício que eu posso fazer todo dia, que é rápido de ensinar aqui e que funciona. Tá, eu vou te falar a minha experiência. Isso. A gente faz uma meditação chamada meditação, que é do mestre Osho, tá? Então... Mestre quem? Osho. Achei que fosse Yoda. E aí, como que ele vê a meditação? Yara, se eu estiver errada, depois você me corrige. Mas que primeiro você precisa aquietar o seu corpo para depois você aquietar a sua mente, né? Por isso que muita gente fala assim, corrida é meditação, porque você cansa pra caramba o corpo, e aí quando você para, você fica tranquila, você relaxa. Então, o que a gente faz muito? Quando eu tô com ela, a gente faz ou dança ou algum tipo de respiração diferente. Então, a gente vai se concentrando no mantra, na dança, no movimento. E depois a gente para 15 minutos, deita e relaxa. E só curte, assim, a onda. Então, assim, coloca o mantra gostosinho, começa a prestar atenção na respiração. Se você quiser fazer uns movimentos, dançar, fica super à vontade. Mas começa a prestar atenção na respiração. No começo, Marcão, vai ser um inferno, vai ser horrível, porque você não vai conseguir prestar atenção. Você vai se frustrar, você vai falar, gente, não nasci pra isso. Mas depois você vai pegando a prática. É uma delícia.
Eu indico, gente, eu indico. De olhos fechados. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Meu filho, faça. Eu vou tentar. Agora, pensando aqui, ó, voltando a falar sobre aptidões, a gente falou sobre aptidões, habilidades e tal. Então, a gente vai descobrindo aptidões ao longo do tempo, a gente vai vendo, e você vai também recebendo feedback das pessoas falando, nossa, como você é bom nisso, ou como você é bom naquilo. Isso é muito importante que você falou, porque às vezes a gente não consegue se enxergar, né? Às vezes a gente se auto-sabota, a gente não é boa em nada, né, na nossa concepção. Então é muito importante a gente perguntar para quem tá ao nosso redor. Então, nossos pais, nossos amigos, nossos professores. Então, para ver a imagem que eles têm da gente, porque às vezes a gente não tá enxergando isso e a gente realmente é bom naquilo, né? Então, isso é, fazendo um parênteses do que você tá falando, Sim, é um bom parâmetro. Faz todo sentido. Agora, faz mais sentido eu investir mais tempo, mais energia naquilo que eu sou bom, e aí você vai falar, mas isso aqui eu já sou bom, eu tiro de letra, eu vou colocar minha energia naquilo que eu tenho uma extrema dificuldade. Ou, o que faz mais sentido? Eu colocar meu foco, minha energia, o meu tempo naquilo que eu sou bom, e aí talvez aquilo evolua, mas talvez tenha uma coisa ali que vai ficar me travando, ou não, aquilo ali anda sozinho e eu tenho que pôr meu foco em desenvolver coisas que eu não tenho habilidade e nem gosto pela coisa. Então, se você não tem gosto, você precisa entender por que você tem que desenvolver isso. Por que isso tá te atraindo. Digamos que seja algo na carreira, algo no trabalho, que... vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos dar um exemplo. Você trabalha numa área, você trabalhou no RH, então você está dentro do RH, e aí você olha para uma área, você trabalha em recrutamento e seleção, e de repente tem uma área de remuneração. A área de remuneração, você vai trabalhar com número, planilha, indicador, você vai trabalhar com pagamentos de comissões, você tem, sei lá, equipe de vendas, você não pode errar, trabalhando com valores, mas você tem dificuldade absurda com planilha, etc e tal. Só que aquela área, digamos que remunere 20% a mais que a sua. Entendi. E aí você fala, poxa, para eu crescer no departamento, eu posso ir para aquela área. O que faria mais sentido? Faria mais sentido você se desenvolver e buscar crescimento dentro do recrutamento e seleção, ou numa área de desenvolvimento humano, ou falar, não, eu vou buscar uma área naquela vaga desenvolvendo essa habilidade que eu não tenho. É que assim, se você não gosta da área, é muito difícil de você desenvolver. E outra, você vai se frustrar? Você pode ganhar bem. Mas, cara, a sua saúde mental, a sua satisfação pessoal vai pro ralo. Você tá fazendo um negócio que você não gosta. E é mais difícil pra você se desenvolver fazendo uma coisa que você não gosta. Porque quando você gosta, você vai atrás. Sim. Você lê, você escuta podcast, você participa de workshops, você conversa com as pessoas, faz o famoso benchmark, né, e tal. Então, é mais fácil de você se desenvolver. E é sempre importante a gente aperfeiçoar as habilidades que nós já temos, pra continuar sendo ponto forte nosso, né? E aí entender, por que eu preciso desenvolver tal habilidade? Vai me ajudar no quê? O que pode muito acontecer também é entrar como controle de danos. Vamos supor, você tá desenvolvendo uma habilidade que você não é muito boa, comunicação. Não sou boa em comunicação, eu vou desenvolver, vou me aperfeiçoar. Mas pode entrar em controle de danos, no sentido de, você não vai ser um expert nisso, mas você também não vai ser muito ruim, você vai ser ok. É um controle de danos ali. Entendi. Você não vai, né? Não vai voar. Exatamente. Legal, interessante. Futuro, vamos pensar no futuro aqui. Bora. Porque você praticamente, o seu trabalho é acerca do futuro. Né? Você está ajudando a pessoa a decidir o futuro. Hoje, se fala demais em inteligência artificial. Toda a área fala disso. Não tem como fugir, né? Em tudo. Tá presente em tudo. No próprio recrutamento e seleção, você já trabalhou no recrutamento e seleção, você sabe que tem já inteligência artificial para ajudar numa série de processos. Sim. Certo? Na minha época não tinha, Marcão. Era difícil. Olha que minha época não foi muito tempo atrás não, gente. Mas era difícil. Aí vai ter... Então, vamos pegar isso que você falou agora. Na minha época não tinha. Então, vai ter uma linha de pensamento que vai dizer que precisava de mais pessoas para fazer um processo do que talvez agora. Talvez agora você ganhe velocidade. Sim. E talvez você não precise, por exemplo, de 10 analistas para fazer hoje se você adotar alguma inteligência artificial. O que o jovem hoje tem que considerar pensando em futuro? Será que ele já consegue olhar para frente e ver carreiras que vão ser extintas, por exemplo, e falar, pô, esse caminho aqui talvez talvez não acabar, mas vai enxugar. Né? Eu recebi aqui nos outros programas, pessoa de área de marketing, ilustração, a gente abordou um pouco isso, né? Já tem inteligência artificial, por exemplo, fazendo ilustração bem próximo do que um humano faria. Ainda não tem o sentimento e aquela coisa, mas, né? Futuramente. Assim, mas talvez chegue. Né? Talvez, enfim. O que o jovem precisa ter cuidado hoje ou pensar e considerar no momento da escolha?
se a área que ele quer fazer tem a possibilidade de ser automatizada. Qual é essa possibilidade, né? Hoje a gente tem uma pesquisa pelo Fórum Econômico Mundial que ele lista uma média de 50 profissões, tanto para ser extintas quanto em ascensão. E essas que são extintas, isso a gente consegue acompanhar até hoje em dia no mercado mesmo, mercado de compras. Pô, tem totem. Eles já estão colocando totem. Rede de fast food já tem totem. Então, assim, essas profissões de atendedor de caixa já vai começar a ser extinto. E aí você usou o exemplo do RH, digitador de dados. Antes a gente precisava de uma pessoa para ficar colocando os dados na planilha, alimentar, né. Hoje em dia, não. A Gup mesmo tá aí. Né? Tem outras plataformas que fazem isso para você, que alimentam os seus dados para você. Então, essas profissões que têm esses papéis, essas pequenas funções que dá pra gente automatizar, vai ser extinta, muita coisa. E aí, essas que estão em ascensão é mais ligada à tecnologia, né? Não tem como. Então, especialista de inteligência artificial, engenheiro de fintech, big data. Então, sustentabilidade, a área de sustentabilidade também está em constante crescente. Sim. Então, assim, vai desenvolver bem mais lá na frente, né? Bacana, bacana. Você acha que o jovem em si hoje, em especial a geração Z, né, ali, quem tem a geração Z, quem tem os de 15 a 25, mais ou menos, acho que é isso, né? Depende do autor. É. Tem autor que até eu sou geração Z, tem autor que eu sou millennial. O que você se considera? Cara, eu acho que eu tenho um pouco dos dois, assim, mas o que tem muito da geração Z, né? A questão de ser autônoma, de ter propósito, de ter liberdade, de não fazer por fazer. E eu me encaixo muito nisso. Tanto que eu saí da empresa pra ser empresária, né, gente? Pra ser uma empresária. É isso aí, então, eu me encaixo bastante nisso, assim, nessa visão. Mas esse posicionamento que é comum da geração Z, vamos falar assim, a pessoa, vamos colocar, vai de 20 a 25 anos, vamos colocar para que é uma pessoa que já está trabalhando. Sim. Né? Tem também os adolescentes, mas vamos colocar a pessoa que está trabalhando de 18. Já está no mercado. A gente ouve vários relatos, né, de empresas, de empresários que o jovem troca bastante. Ele fica um ano no lugar, fica 2 em outro, 6 meses em outro. Isso ainda é ruim para o currículo? Porque antigamente usava-se uma expressão que dizia assim, ó, isso vai sujar a sua carteira. Vai sujar a carteira. A gente tinha esse negócio da carteira de trabalho. Principalmente baby boomer, né? Que tinha a questão da estabilidade, do nome, né? Uma carteira de trabalho com apenas um registro ou 2 era um troféu, né? Entendeu? Assim, que era uma honra, cara, ter. E na época era mesmo. Tinha uma importância muito grande isso. Hoje, uma pessoa com muita empresa em um espaço vai de 5 anos, ele passou por 3, 4 empresas, isso é ruim para um recrutador? Como é que é isso? Vou te dar uma opinião minha e das minhas amigas recrutadoras. Sim. Depende do motivo. Por que você saiu da empresa? Ah, porque eu não gostei. Não gostou do quê? Né? A gente precisa entender o motivo da sua saída. Aí entra muito nessa questão que eu te falei do propósito. Eu tenho um amigo que ele é millennial, mas um dia ele falou e ele passa assim, vai de empresa para empresa. E um dia ele falou assim para mim, Ingrid, se não tem propósito no que eu tô fazendo, eu vou embora. Se eu terminei meu projeto aqui, eu não vou ficar aqui. Eu quero um projeto novo, eu quero me desenvolver. Então tem muito essa questão da satisfação pessoal, né? Não do fazer por fazer. Mas eu não vejo problema algum, né, nessa questão de mudar de empresa, dependendo do motivo. Se for por motivo de propósito mesmo, de não ver sentido, de não ter compatibilidade com a cultura da empresa. Porque às vezes a gente acha que a empresa é uma coisa, a gente entra e vê que não é, né, Marcão? A gente vê que o buraco é bem mais embaixo, né? E também tem essa questão da incompatibilidade. Sim. E o mercado, será que está preparado para isso? Para receber essa geração? Porque assim, hoje em dia você escuta... A minha geração é X, né? Então, assim, a geração X faz... Não é todo mundo, mas você ouve diversas críticas às vezes duras, né? Que a geração Z, o pessoal é mimado, é fraco, é frágil, talvez até insubordinado ou não tem resiliência, né? Generaliza. Será que o mercado está preparado para receber essa geração? Eu sei que no mercado também tem muitos gestores que são millennials. Então, sim. Talvez eles já... Mas eles estão preparados para receber o pessoal com esse pensamento de ter que ter um propósito, a empresa tem que fazer sentido. Não. Não tá. Eu sinto que não. Eu vejo muito do que eu leio e muito do que eu converso com os jovens também, né? Então, o que sempre foi muito acostumado, né? Sempre foi assim.
Qual é a frase que a gente mais escuta na empresa? Mas sempre foi assim, por que eu vou mudar? Sim. Né? E os jovens não têm essa visão. Se sempre foi assim, problema de vocês. Agora a gente vai fazer de outra maneira, a gente vai mudar, a gente vai ver o que a gente pode acrescentar, o que a gente pode melhorar, né? E os gestores, eles não estão preparados para esse tipo de conversa, né? Eles não estão preparados para aprender esse novo, né? E o que é uma pena, porque essa geração tem muita coisa para ensinar para o pessoal das gerações anteriores. Principalmente sobre qualidade de vida, né, Marcão? Que é o que as pessoas não tinham. Sim. Então, antigamente, como que era visto o trabalho? O trabalho era seu ganha-pão. Você precisava ter dinheiro e, melhor ainda, se você tivesse status, se você tivesse uma posição de liderança. Hoje em dia já não é assim, né? Então, eles querem satisfação pessoal, eles querem satisfação profissional, eles querem... O sucesso deles é diferente, não é mais... linkado à liderança. Eles não veem o sucesso mais assim. Sim. Né? Então, para eles, é ter um tempo para eles também. Ou se a gente for olhar antigamente, Marcão, o que é ser produtivo? Pega numa visão de uma empresa mais antiga, assim. 12 horas de trabalho. Longas horas. Igual um camelo, igual um cavalo. Não tirar férias. Não tirar férias. Não falar não. Trabalhar em final de semana. Exatamente, né? Uma pessoa trabalha pra caramba. Exatamente. E eles não querem mais isso, né? Mas as pessoas não estão preparadas para esse novo. Isso é choque na certa, né? É muito choque. E ainda mais esses jovens, a maioria desses jovens, eles entraram na época da pandemia. Sim. Como que tava a pandemia? A maioria das empresas aderiram ao home. Aí agora eles estão tendo que voltar presencial. Então você tinha uma qualidade de vida, porque, você trabalhar de casa, você acorda, você entra 8 horas, você acorda às 7h50. Sim. Você toma seu cafezinho de boa. Não você fica com a calça do pijama e com uma blusinha bonita. Se você for trabalhar São Paulo, Rio de Janeiro, você tinha cidades que tem trânsito horroroso, você sofre demais. Trem lotado, abarrotado. Então, tipo assim, eles evitavam tudo isso, eles tinham uma qualidade de vida excelente, terminou o horário, fecha o computador e tchau. E agora não, você tem que entrar, você pega 2 horas de trânsito, de trem, já começa no estresse daí. Você tem que ficar sentado 8 horas do dia numa cadeira virada para um computador. Que qualidade de vida que você tem? Você não tem nenhuma, né? Aí vamos lá. Eu acho que dentro disso que você falou, o jovem, ele olha também para minha geração, que é a X. Eu acho que a geração X é a campeã de ansiolíticos e antidepressivos. Você vai conversar com alguém, pelo menos um remédio para hipertensão a pessoa toma. E não tenho dúvida de que é resultado de todo esse ritmo que seguia. Então acho que ele olha para aquilo e não quer. E ele fala, se o preço para eu me tornar um líder for esse, talvez não tenha sentido. Não quero pagar. Talvez não faça sentido. Isso. Então, assim, o que era comum, né? Falando assim, desse trabalhar longas horas e tal, e tornou-se o senso comum. Então a empresa contratava, você era contratado, você fazia um carnê, você comprava um carro em 60 vezes, porque você queria ter um carro. Da minha geração era o sonho de consumir um carro. Hoje em dia mudou muito, né? E depois vem um imóvel, mas 18 anos você queria um carro. Queria estar de boa Queria lá, um carro, Hoje, o cara fala, por que eu quero um carro? Sim, hoje tem tanto aplicativo. É uma despesa. Tem tanta facilidade. É uma despesa. Eu chamo um Uber, eu pago R$12. Eu vou daqui da minha porta até o ponto que eu... Exatamente. Se a pessoa não tiver filho, não tem que... Chama um Uber. Sim, muito mais prático, né? Então tudo mudou. Tudo mudou. Pode falar, Serro. Você falou da questão de tomar ansiolítico, né? Eu tava vendo uma pesquisa, gente, não lembro a sigla, mas enfim, eu tava vendo uma pesquisa que fala que o Brasil é o segundo maior país com o número de gente afetada pelo burnout. Burnout, quem não sabe, é o excesso de trabalho e aí causa problemas físicos e mentais. Psicológicos, né? Só perde pro Japão, que é de 70%. O Brasil são 30% e o Japão 70%. Então, tipo, é muita coisa, né? E não se falava nisso, né? Não se falava. É uma coisa que sempre existiu. Sempre existiu. Né? Às vezes usavam outros nomes, né? Falavam em estafa, usavam outro nome. A pessoa tá... Mas assim... Não enganada. Sempre existiu. Sempre existiu. Só que é o que a gente estava falando. Se fosse falar antigamente, a pessoa tinha que aguentar. Então, era... Se você não aguenta, você é fraco. É fraco. Sim. E aí, a geração vai evoluindo e entende que não é bem por aí, né? Sim, mudou muito. Não é bem por aí. Tanto que já tem países praticando uma carga, uma jornada de trabalho reduzida e tem dado certo. Sim, tem país que já aderiu de 4 dias, né? Na semana, que delícia. Eu particularmente... Não, se fosse só 3, tava bom. Eu particularmente acho que... A inimiga do trabalho. Particularmente acho que esse empoderamento todo, talvez ainda no Brasil não seja a hora, mas... Eu acho que por enquanto ainda assim, não. Porque talvez não seja o momento, mas... Sim.
tem fundamento. Tem fundamento, né? A pessoa produzir mais e ficar melhor. A gente estava falando aqui de antigamente, de agora. Então, era comum uma pessoa ela começar a carreira como auxiliar, Aham. assistente, né? Então, se a pessoa entrasse, por exemplo, um auxiliar Começava muito como de... motoboy também, né, Marcão? Tem também. Né? Mas, Office boy, né? mas Era uma pensando coisa assim, pensando numa empresa ali que a pessoa vislumbrou entrar, entrou no auxiliar de almoxarifado, por exemplo. Aham. Aí, teoricamente, ali ele ficaria de auxiliar, passaria para assistente, Carreirinha, assistente né? 2, assistente 3, quiçá um supervisor de expedição, alguma coisa. Uhum. Então ele tinha essa carreira linear, Aham. né? Era comum Sim. e era muito desejada. Era muito Sim. desejada. Era o sonho, né? Era. Era o que todo mundo queria atingir. Hoje, como que é essa projeção de carreira? Ela pode seguir rumos diferentes? Ela segue ao invés de seguir uma linha I, ela pode ser um Y, pode ser um W. W. É, uma grande questão também da carreira em linha, né? Nem todo mundo está preparado para ser líder, né? Para ser gestor de pessoas. Sim. E antigamente ninguém olhava para isso, né? Se você tinha competência técnica, você automaticamente já ia subindo de cargo. E graças ao bom Deus, isso é uma coisa que vem sendo vista. Então, hoje em dia, a gente tem a carreira em Y, a gente tem a carreira em W, a gente tem a carreira horizontal. O que é a carreira em Y, que é o mais utilizado atualmente? Você pode seguir ou de forma, crescendo para ser líder, ou você pode ser técnico da sua área, você pode ser um especialista da sua área. Você não precisa liderar pessoas. Então, você pode crescer naquela linha ali, mas só tecnicamente falando. Então, você vira um especialista daqui, um coordenador de processos, vamos dizer assim. Você não precisa trabalhar com pessoas, né? Entendi. E hoje Hoje eu considero mais utilizado, assim. E é o melhor, se for parar pra pensar, né, Marcão? Por exemplo, se você quer crescer, mas você não quer trabalhar com pessoas. Tem gente que não gosta, gente, tá tudo bem, né? Tem que normalizar isso. Tem verdade. gente que não gosta e tá tudo bem. Então, pô, vai ser especialista na sua área. Verdade. Né? Uma das coisas que eu admiro e eu falo da geração Z é a preocupação com o outro, a empatia. Assim. Eu percebo isso. E a geração alfa, que é a da Melissa, eles vêm mais empáticos ainda. Sim. Então, isso abre, por exemplo, espaço. Né? Eu tô chegando perto dos 50, né? Tô encostando ali. Então já se fala em preocupação com 50 a mais. Sim. Porque muita gente diz, mas você falar em diversidade, não, isso aqui é balela, isso aqui não é desnecessário, porque todo mundo é igual. E não é. Não é. E não é. Sim. Eu, assim, se eu for pegar a época de 20 anos atrás, quando a pessoa perdesse o emprego aos 40, tchau. Era muito difícil ela, sabe, se recolocar. Uhum. Era comum, às vezes, você ver a pessoa com 40, 45 ou 50 voltando a uma posição... baixa, né? Digamos assim, né? Mais operacional, Sim. ou aquilo que ela já passou. Lá atrás, porque né? Não manter a posição dela. era um preconceito. E hoje já não, já se vê com outros olhos. Uhum. Pensando nisso, e pensando em tudo que você faz, né? Agora, além da orientação profissional do jovem, você também trabalha a transição de carreira. Uhum. Então, você falou, não está escrito na pedra. Então, uma pessoa que chegou lá aos 40, de repente, ou por motivo de ter perdido um emprego, ou por estar insatisfeito, ou por querer rever, como que é, normalmente, uma transição de carreira? O que tem em comum com as pessoas que te procuram, com que você tem contato? Marcão, você acredita que hoje, o meu foco são jovens, né? Mas hoje a minha maior procura é de adulto da minha idade. Para transição de carreira. Porque tá insatisfeito. 25 anos? 25, 26, 27. É a minha maior procura. Porque tá insatisfeito, né? Tá insatisfeito falando de maneira financeira, falando de maneira pessoal, né? Não é fácil, não é um processo fácil de se fazer. Mas é possível sim. Eu acho que o mercado ele tá muito aberto para isso, né? Hoje em dia, você olha, tem estagiário de 30, 35 anos. Eu tava vendo um post no LinkedIn há uns 2 anos já. Uma moça, ela trabalhava numa companhia aérea e ela tinha um cargo de liderança. Acho que ela era coordenadora, gerente, eu não lembro o que ela era. Só sei que, cara, de cargo de liderança, ela foi pra estagiária de marketing dentro da Disney. Então, assim, tem essa abertura, tem essa possibilidade. Não é fácil, de verdade. Sim. E por isso você precisa fazer um planejamento tanto de carreira quanto financeiro. Sim. Porque se aperta, né? Senão você pode até correr o risco de voltar do zero, de não querer mais fazer essa transição por motivos financeiros. Mas
Que você tinha me feito outra pergunta, eu esqueci. Não, A cabeça da gata. não, imagina. Mas assim, convém, por exemplo, ou melhor, falando de orientação profissional em transição de carreira, ela passa por todo o processo que o jovem passa ou não? É o mesmo Faz processo, tudo. porque você precisa se conhecer. Tem coisa... Tem que não entender o como- momento. Exatamente, o seu momento. Entender o que tá pegando ali pra você, né? Por que você tá tomando aquela decisão, aquela escolha? Por que no momento ela parece o ideal pra você? No que você quer se arriscar? Você tá preparado pra se arriscar? Você não tá, Entendi. né? Orientação profissional não é só escolher uma profissão, mas é escolher o estilo de vida que você quer ter, né? Para você atingir os seus objetivos. E aí, uma coisa sobre orientação profissional também. Não é só para quem tá saindo da universidade ou para quem tá fazendo transição. Vamos supor, tem um jovem de 14 anos, tá saindo do fundamental, tá indo pro ensino médio. Pô, eu quero fazer um técnico. Vamos fazer orientação profissional. Verdade. Né? Tem uma pessoa que tá na faculdade e não tá gostando, que foi o caso da menina que eu te falei. Vamos fazer uma reorientação profissional. Verdade. Saí da faculdade, quero fazer uma pós. Vamos fazer orientação profissional. Porque às vezes, o que acontece muito com a pós-graduação, Marcão? Você sai da faculdade e fala, pô, tô muito cru, vou fazer uma pós. Aí você faz pós em qualquer coisa, só pra falar que você tem uma pós-graduação. Tá. Cara, você vai investir dinheiro, você vai investir tempo, você vai investir... Energia. Exatamente. Gente, pra fazer o TCC é só por Deus, viu? Não dá. Então você tem que, assim, tá muito certo do que você quer. Então, por isso que é muito válido você fazer orientação profissional pra isso também. Quero fazer um planejamento de carreira. Dá-lhe orientação profissional. Transição. E olha que legal também. Para aposentadoria também tem. Eu não trabalho, né, com esse nicho, mas tem orientação profissional para aposentadoria também. Então, por exemplo, legal, né? Você tá saindo do mercado de trabalho. Pô, você tá acostumado a trabalhar 50, 60 anos. Sim. Aí você é aposentado. Do nada você, né, se vê E parado. agora? E O que eu vou fazer agora? Qual é o meu próximo passo? O cara fica em depressão, dependendo. Sim. A gente tem um exemplo lá. A gente trabalhou que tinha uma pessoa de 80 anos. Ele não queria sair de lá por quê? Porque ele não tinha o que fazer depois. Né? Então, assim, já prepara pro pós da saída do laboral, né? Das atividades laborais, assim. Então, E algumas empresas já devem, né? Estar se preparando para isso, para de repente ajudar nesse sentido. Cara, tem uma empresa, eu não lembro o nome dela agora, mas ela é de café. E ela faz essa ambientação com os aposentados. Então, por exemplo, uma vez por mês, uma vez por semana, não lembro agora. Mas eles vão na empresa, eles conversam com as pessoas. Então, faz todo um preparo para não deixar ele na mão. Sim. Né? Tipo assim, pô, eu trabalho aqui 200 anos e aí agora sai, tchau. Não é assim. Então, assim, tem todo um preparo, tem um acolhimento que eu acho super baixinho, super bacana também. Bacana. A gente tá caminhando pro final da nossa conversa. Já? Como passou rápido. E a gente tem duas coisas aqui. Tem duas coisas. Uma é que você fez uma promoção, né? Você fez é verdade! Você elaborou um sorteio. É verdade, tinha esquecido. Você elaborou um sorteio, foi, né? Foi. Tem a vencedora? Não sei se você pode... Tem. Melzinha, você pega o celular pra mim, por favor? A produtora. Aqui é a produtora. Produção. A produção. Eu vou, inclusive, Marcão, eu vou depois, gente, colocar o vídeo no story de como eu fiz o sorteio, né? Para as pessoas verem como que funcionou. Mas foi deixa eu pegar o nome dela aqui, eu tirei print e já saí, gente, socorro. Para quem estiver vendo e não viu a promoção, a Ingrid sorteou uma orientação profissional completa lá no perfil do Instagram dela, que ela já vai passar o endereço direitinho, então, @psi.bagatim, né? Não é isso? Né? Isso, psi.bagatim. Você entra lá e vê como é que foi. Foi até ontem e ela vai divulgar hoje, ganhadora. Se você quiser falar o nome também no seu Insta, fica à vontade. Se quiser falar agora... já falo aqui. Então vai lá. Já falo lá também, a gente deixa em vários lugares. Gente, a vencedora foi a Claudete Vico. Depois eu vou entrar em contato com ela também. E aí, se for pra ela ou pra filha, pra algum parente, a gente já faz também. E aí, eu queria falar uma coisa também, Marcão, que eu vou começar com um projeto novo de workshop. Opa! Isso é bom. Muito bom. Então, animada. Aproveita que você vai falar do seu projeto. Fala pro pessoal como te encontrar na internet, como entrar em contato, e aí fala do seu projeto novo. Galera, me segue lá, @psi.bagatim. Lá no perfil mesmo tem um link que já cai direto no meu WhatsApp. Então, só entrar em contato que eu respondo. Ou, eu também tenho uma estagiária 50+, que é a minha mãe.
Então, se eu não responder, minha mãe responde. Mas a gente está trabalhando em conjunto. E aí, sobre esse novo projeto, vou fazer um workshop para os jovens, mais voltado para o mundo profissional mesmo, para falar informações sobre a profissão, quais tipos de formações que tem, né? Porque às vezes eles só acham que tem faculdade, não tem. E tem gente que não quer fazer um curso assim que sai da escola. Então, quais as outras possibilidades que tem? Então, eu vou trabalhar mais em cima dessas temáticas mesmo, de como se preparar para o mercado de trabalho. Isso vai ser online, vai ser presencial? Vai ser online. A princípio vai ser online e aí eu vejo. Online. Se numa próxima eu faço presencial, online é melhor, né? Não, e já abrange. Pessoas de todo lugar assistir, participar. Abrange, Uhum. Bacana. Uma pergunta pra gente fechar aqui. Bora. Eu gosto de perguntar pro pessoal. Que conselho você daria a si mesma se você pudesse voltar no tempo, aquela coisa meio de cinema, assim, se encontrasse a Ingrid lá mais jovem, o que você falaria? Marcão, eu ia falar, gata, continua no propósito. Vai firme que você vai gostar. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas você vai ter muita gente que vai te apoiar e desenvolve mais habilidade, principalmente comunicação, que você vai precisar demais lá na frente. E aproveita o caminho que vai ser incrível. Bacana. Eu falaria isso. Ingrid, obrigado. Imagina. Foi uma delícia essa conversa. Foi muito bom. Eu tava nervosa, falei pro Marcão, gente, socorro, medo de hate. Mas deu certo. Não, aqui não tem isso. Aqui, ó, pode o que vier. Então, pode o que vier, pode vir os haters. Se vier hater, pode vir também. A gente bate um papo com eles, não tem problema. Mas foi uma aula, foi muito bacana. Vai ajudar muito quem tá, né, nesse momento de transição ou de início de carreira. Então, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço o convite, agradeço pelo papo, que foi maravilhoso, me senti super confortável. Obrigada por tudo. Se precisar, tô aqui, só me chamar. Com certeza. É isso, gente. Então, até a próxima. Muito obrigado, até mais. Tchau, gente. Brigadão.